Bom dia de novo. Eu queria chamar aqui a Dilma Campos, CEO da nossa praia. Palmas para ela, pessoal. Eu gostaria de chamar também aqui o Hugo Rodrigues, presidente do conselho. Palmas para ele aí, pessoal. Eu queria chamar também o Joca Guanazes, também, publicitário. Palmas para ele, pessoal. E eu gostaria de chamar também o Joildo novamente. O tema é comunicação e impacto nas favelas, tá bom, meu pessoal? Obrigado, Bruno. Ó, você ganhou um apelido, Joca Guaianazes, você ouviu? Tá vendo? O pessoal não sabe o desafio que o Joca teve para chegar aqui hoje e vai conversar com você, Joca. Conta um pouquinho da sua trajetória e fala o desafio que foi, ao microfone, que foi chegar aqui hoje para participar da comunicação de impacto nas favelas. Olha, eu nasci no Pelourinho. Pelourinho não era uma favela. Eu nasci em 1965 e era um lugar muito pobre. E, graças a Deus, eu consegui bolsa, a gente estudou e veio para São Paulo e a gente criou uma agência que foi a DM9, que é uma agência de efeito. E, naquela época, o Nizam, meu irmão, era gordo. Parecia um verdadeiro. Eu nasci bonito já, né? Porque eu sou bonito. Então, era o gordo e o magro, e era o foda e o fodinha. Mas, graças a Deus, a gente construiu uma história de sucesso. Hoje, eu acordei super cedo, eu amo Paraisópolis, amo o Joildo, o nosso Gilson, o nosso galã aí. Eu amo esse lugar, amo essas pessoas. Eu acordei super cedo, porque eu estava super emocionado. É a primeira vez que eu faço palestra, apesar de ter aqui, apesar de já conhecer há 18 anos. Eu acordei 8 horas da manhã, fui no parque, andei com as cachorras, aí cantei para Exu, cantei para Ogum, cantei para Oxóssi, cantei para todos os orixás. Eu sou budista também, agradeci a Buda. Aí depois rezei para Nossa Senhora de Aparecida, depois rezei porque eu faço parte do Divaldo Franco, Chico Xavier. Ou seja, hoje foi um culto ecumênico. Aí peguei meu carro e vim para cá, feliz da vida, cantando Whitney Houston. Aí o carro travou. Eu tenho um Mini. Se alguém clicar, o carro trava. Travei no meio da Faria Lima. Imagina assim, meio da Faria Lima, meu carro parou. Aí teve que trazer o cara para destravar o carro, aí destravou o carro, aí chegou lá no meio da ponte, bateram no meu carro, aí eu virei pro cara e falei, hoje não, deixa para lá, vai com Deus, tá tudo certo. Aí depois que deu tudo isso, a polícia não me parou. Eu falei, cara, na Bahia não tem senhor do bom começo, só tem senhor do bom fim. Vai dar tudo certo. Aqui estou. Bom, é isso, tinha que acontecer. Essa história precisava ser contada, inclusive do Nizam Gordo. Vamos lá. Hoje a gente está aqui com pessoas que representam diversidade, de certa forma. A gente tem procurado aproximar, conectar e trazer histórias diferentes. E esse é o sentimento, né? Eu estava conversando com o Hugo mais cedo aqui e falando que o que nós precisamos fazer é criar mais pontes, né? Que as pessoas percebam que não tem distância ou que não tem mercado e não mercado, é tudo uma coisa só e a gente só precisa saber como falar. Então, Hugo, você tem sido um exemplo para muita gente no mercado publicitário, mercado em geral, porque é um cara, eu até falei para ele, eu estou estudando com você lá, estou estudando nas suas redes sociais, vendo os dados, vendo tudo, e aí a sua grande equipe, aquele time, 40 técnicos lá que estão escrevendo para você, que estão produzindo aquele conteúdo todo, você só aperta o botão. Então, fala um pouquinho sobre isso, como você chegou aqui, o que você espera também dessa contribuição que você está dando. Bom, primeiro, bom dia, né? Um prazer estar aqui, uma grande responsabilidade, eu acho. Quando eu fui convidado, eu sempre pensando como é que a gente pode ser útil, pelo menos deixar alguma oportunidade que a vida nos deu. Eu vim de uma condição social baixa, eu não nasci na favela,
Mas eu tive uma educação muito dura na época. O meu pai e minha mãe, a gente, apesar da condição baixa, tinha água quente, tinha café da manhã, tinha almoço, tinha janta, e eu nasci em Santos. Então, como você nasce numa cidade de praia, ela é mais democrática, porque na praia, mal ou bem, você vai colocar uma sunga ou um biquíni, não dá para você ter um disparate, como, por exemplo, numa metrópole como São Paulo, onde você vai para um shopping como de sunga. Então, como qualquer criança, eu sonhava em praticar uma profissão que fosse prazerosa. O que uma criança de 10 anos sonha? Pô, eu quero ser um cantor, né? Quero ser um contador de piada, né? Um stand-up, quero ser um jogador de futebol. Na época, eu também sempre achei muito bonito ser policial, né? Pô, defender a ordem. Mas a gente vai vendo que a vida não vai te dando as oportunidades que você sonha. E eu acabei construindo a minha carreira me adaptando ao que ia aparecendo. E aí eu fui vendedor, eu montei uma empresa de material de limpeza atrás do presídio, em Santos, material de limpeza genérico. Eu acho que aqui vocês conhecem bastante, que são aqueles galões sem marca nenhuma que a gente produz. E o nosso sonho era um dia entrar na concorrência da Prodesan, que era a empresa de limpeza de Santos. E aí, se a gente entrasse na concorrência e ganhasse, a gente ia mudar a história da empresa. Nós nunca ganhamos, obviamente, a empresa faliu. E eu aprendi ali, meio na marra, que a coisa não ia ser tão bonita. Eu já não era cantor, não era jogador de futebol, a empresa não ia bem. E aí eu vim para São Paulo, pela proximidade, a gente saía de ônibus fretado, e eu vim para São Paulo e conheci um esquema de espuma para colchão. E aí nós fomos fabricar espuma para colchão em Diadema. E naquele momento eu só tinha um único propósito: provar que eu ia conseguir pagar minhas contas sozinho. Era a única coisa. Então, tudo que vinha eu aceitava. Eu acabei sendo muito servil. E a empresa de espuma para colchão, a gente comprou peças de segunda mão. E como é que você fabrica colchão? É como se fosse um bolo. Você coloca poliol, coloca silicone, e no final você coloca TDI, bate, a espuma cresce que nem um bolo, depois você abre os 4 cantos do latão e você joga para uma máquina, que são roldanas, que vai passando e vai cortando. A máquina era usada e aquela correia, ela fugia e podia acertar a gente. Então acontecia uma cena deprimente, que a gente ia pelo colchão assim abaixadinho, para que se soltasse, não pegasse na gente. E o colchão saía todo torto e ninguém comprava. E aí a gente tinha que vender como flocos de colchão, que era muito mais barato. E a essa altura, eu lembro que, assim, mal e mal eu conseguia pagar as minhas contas. Então, eu estava caminhando. A empresa faliu também, bateu um desespero, eu tinha 19 anos, e aí, às vezes, meu pai perguntava, eu falei, não, estou ótimo, eu estou voando aqui. Porque eu não queria... Só uma coisa, Hugo. Isso que o pessoal faz aqui, que é o seguinte: a pessoa pega, está em São Paulo, viaja para o Nordeste, chega com a melhor roupa, aí o cara assim, ó, tá rico, tá milionário. Aí, na verdade, está passando dificuldade. Não é só aqui, não, é no Instagram, em toda a rede social. Até quem está rico mente que está mais rico. Porque o rico é muito diferente do muito rico. Mas aí, assim, no desespero, eu vim vendedor e, na época, tinha uma ajuda de custo que as empresas davam para você pegar a condução. E aí tem as partes feias da nossa vida. Eu pegava aquela ajuda de custo, me mantinha e não ia vender nada, eu ia procurar emprego. É feio contar isso, mas é um pouco da verdade. E eu ia procurar emprego como publicitário, como redator. E eu não arrumava emprego, eu nunca arrumei emprego. A primeira vez que eu entrei num avião, eu tinha 29 anos de idade, eu tenho 53 hoje. Então, assim, eu lembro as agências boas, eu não conseguia sequer ser ouvido, ser recebido. E eu lembro que uma empresa de classificado de jornal
me deu a oportunidade de eu falar que eu era publicitário. E era House da Coelho da Fonseca, que se chamava CIF. E aí eu fazia, para quem é mais velho, no jornal, tinha uma série de classificar páginas e páginas, tipo um primeira mão. E eu colocava lá, o melhor apartamento do Brooklyn. E achava aquilo o máximo. Eu falei, não, sou publicitário, eu estou anunciando. E embaixo eu colava Butantã como você nunca viu. E era isso. E aí tocava o telefone e o cara falava, Hugo, mantenha o título para amanhã. Se não tocasse o telefone, né? Alphaville more no paraíso, venha para Alphaville. Não tocou o telefone, muda, né? Alphaville acessível. Pô, Hugo, maravilhoso. E eu fui construindo a minha carreira no varejo, que é a periferia, que tem, na época, é o maior preconceito. A gente está aqui com uma série de preconceitos sociais, de raça, de gênero. Estava conversando com a Dilma, né? Para quem é da favela, além do preconceito que nós, brancos, com problemas sociais, enfrentamos, tem outros preconceitos, né? O preconceito de raça do negro, o preconceito de gênero, de ser mulher ou de ser gay, o preconceito de ser da favela. Quer dizer, são mais steps ainda. Mas aí eu já estava fadado, tinha sido mandado embora de algumas agências também. Estou pulando aqui. Mas aí veio a internet. E a internet ela bateu de frente com gente muito mais talentosa do que eu, que era o seguinte, a internet trazia a metrificação, que era exatamente o telefonema do classificado. Olha que loucura. E eu, que tinha tudo para ser um redator mediano, eu estava acostumado a apanhar, porque o cara lá falava assim, Hugo, tá uma porcaria aí, o classificado, troca o título que não tocou. Eu achava aquilo normal. O grande publicitário achava aquilo um desrespeito. Como é que eu quero dizer para mim que tá uma porcaria? E eu topava tudo. E aí eu fui crescendo, entrei aos 29 anos, eu fiquei desempregado, aí eu fui trabalhar no Recife, eu lembro que eu devo muito ao Recife, foi o único lugar que me aceitou para trabalhar naquela época, e eu fiquei, mega orgulhoso, me apaixonei por Recife, e aí eu lembro que a Salles, finalmente uma grande empresa, me chamou para eu ganhar metade do que eu ganhava em Recife. Mas eu falei, se eu contar para o meu pai que eu estou indo para Salles, em São Paulo, ele vai achar que eu sou um gato, né? Que eu sou... E aí eu aceitei, porque o meu propósito era mostrar para a minha família que eu estava bem. Eu mentia, mandava umas coisas, tudo. E aí eu vim para Salles fazendo o trabalho de classificado do Carrefour, que eram aqueles folhetos que você pega na porta do supermercado. Então eu já tinha melhorado. Em vez de eu falar venha para o paraíso, mora em Alphaville, eu já pegava aquela página de material de limpeza e falava como deixar a casa limpa sem fazer o mesmo com o seu bolso. Achava o máximo. Falei, não, agora eu vou para Cannes. Era isso, é uma loucura. E isso já aos 30 anos, dando mostras do seu talento, né? Como o meu chefe falava, Hugo, já aos 30 anos, obviamente, ironicamente. E aí veio essa massificação da imposição da tecnologia e da métrica sobre a criatividade nua e crua. Porque a criatividade ela tem um valor maravilhoso, mas ela precisa converter. O mercado de publicidade, ele não é um mercado de artista. Artista é quando você escreve uma música autoral e vai vender a sua música. Você fez para você. Quando você pinta um quadro, você... Agora, quando uma marca te chama, ela te chama para resolver um problema. Ou um problema de venda, ou um problema de conversão, ou um problema de imagem. Então, você não é artista. Você é um vendedor que precisa ver um problema. E aí, eu acabei me tornando presidente. E muitas vezes, né, essa arte, ela serve muito para o festival, para ganhar o prêmio, ganhar qualquer coisa, mas para o interesse do cliente, que é quem te contratou, acaba não sendo tão importante. O Joildo, é que, veja, na década de 80, as pessoas lembravam dos comerciais e comentavam. Pô, você viu aquele comercial da menininha que pegou o sorvete? Pô, lembro, tal, mas ninguém lembrava da marca. Qual é a marca? Ninguém tava. Quanto custava o sorvete? Ninguém lembrava. Pô, você viu aquele comercial do carro que tem um cachorrinho? Pô, que legal, é engraçado. Mas quanto custava o carro? Isso, na época, o buzz era outro, era o awareness. Quando veio essa coisa abrupta de canais, a gente estava conversando aqui, a Dilma, a Dila, né? Dilma e Dila,
E aí a gente estava falando o seguinte, nós não temos foco mais em nada. 3 minutos depois que acabar a palestra, ninguém vai lembrar mais de nada, porque é muita informação. E não é culpa de nenhum de nós. Está todo o Mark Zuckerberg não está lembrando o que ele está fazendo. Isso que é bom, nós estamos todo mundo no mesmo estágio. Mas a loucura é que não era por mal, era só awareness. E hoje, o awareness ele é muito confrontado com a conversão. Pô, eu adoro a Dilma, mas quantas vezes eu fui na casa dela? Quantas vezes eu resolvi o problema dela? Então não adianta adorar. É preciso converter. E aí, aquele vendedor de classificado acabou, obviamente, sem racionalizar isso no passado, porque tinha certeza que eu estava fadado ao fracasso. Mas a experiência de ter apanhado com as lojas que faliram, eu vi a dificuldade também de que o cliente não entrava na loja. Então, quando eu brinco o seguinte, eu beijo o pé de cliente, porque todo mundo rouba um pouquinho da nossa energia. O namorado, a namorada, o amigo, uma palestra, mas o único que rouba a tua energia e paga alguma coisinha é o cliente. Então, eu sou devoto do cliente. É isso. Cliente é bom. Obrigado. Você vê como os desafios são grandes e a gente não olha o que tem por trás daquilo, né? Você olha só como chegou, como você está agora, né? Então a gente fala da Dilma, fala do Joca, fala do Hugo, do Gilson, e só vê esse momento de agora, mas e a construção, né? Como que chegou naquilo? Então é importante a gente também conhecer para valorizar até mais, porque quem não sabia dessas histórias agora fala assim, pô, olha o Hugo, o cara veio do mesmo lugar que eu, então vamos lá, vamos junto. E a gente estava conversando com a Dilma quando ela chegou, falei assim, você já foi na horta e tal? Ela falou assim, eu já vim aqui várias vezes, você nem sabia que eu tinha vindo aqui. E olha como e é verdade, né? A Dilma, ela teve aqui em 2017. Aqui não nesse espaço, esse espaço nem existia, ela veio aqui para um projeto que era feito em parceria da Rede Mulher Empreendedora, da Ana Fontes, com o Google, que era formação para mulheres. Foi lá na Associação de Moradores e a Dilma era uma das pessoas que participaram daquele processo e não sabia, eu acho que ela não sabia que ia estar aqui hoje também, nem eu. E a gente tem construído essas pontes, né? E eu falei para ela, você está arrastando multidões e nossa multidão aqui hoje quer ouvir um pouco do que você tem construído, o que você tem trazido de inovador, porque são outros olhares fora das caixinhas, né? As pessoas olham e falam assim, é artista, é cantora, é dançarina, é o quê? Pois é, eu acho que o bom é descobrir que não é nada, né? Que é só a Dilma. Mas essa coisa de artista vem muito porque eu nasci numa família de esportistas, né? Eu sou a filha do meio de 2 meninos e eu acho que a lembrança que eu tenho dos meus irmãos é que com 3 anos de idade, o meu irmão, que é 1 ano mais novo que eu, já era muito maior que eu, né? Então eles são super altos lá em casa, eu fiquei a mais baixinha. E aí eu cresço um pouco nesse ambiente, né? E pelos irmãos fazerem esportes, a gente teve aí a chance de acabar migrando para um colégio particular, onde a gente aprendeu várias coisas. Eu, como mulher, no primeiro dia já aprendi várias coisas. Primeira coisa que eu aprendi no colégio particular é que eu era uma mulher preta. Aonde eu estudava, lá no Candinho, né, no colégio estadual, eu era igual a todo mundo. E lá não, lá eu descobri que de 1.500 alunos, tem 3 pessoas pretas dentro da escola, você é muito diferente, né? A segunda coisa que eu aprendi é que a gente era pobre. Na verdade, desculpa, quando eu entrei no carro e falei, pai, a gente é pobre, porque eu também não sabia que a gente era pobre, né? Eu era igual a todo mundo. Aí ele falou, mas quem foi que falou isso para você? Eu falei, as meninas da escola, minhas amiguinhas, falaram que eu sou pobre. E aí ele falou, então aprenda uma coisa na sua vida. Nós não somos pobres, nós somos pessoas simples. Pobre é quem é pobre de espírito. Eu não devia saber o que era espírito, mas isso para mim, no segundo dia, foi maravilhoso, porque a hora que eu cheguei e falaram, você é pobre? Eu falei, não, eu sou simples, pobre é você que é pobre de espírito.
Já foi minha primeira defesa. Mas eu descobri uma coisa muito interessante, que era que a Disneylândia existia, né? Porque para a gente era um sonho assistir o Clube do Mickey, né? Você falava, tem um castelo e tal. Mas as meninas voltavam das férias com a foto e do lado da foto delas estava um Mickey. E naquele momento, assim, a sensação que eu tive foi, gente, se esse troço aí existe, um dia eu quero estar nesse lugar, eu quero ir para a Disneylândia um dia. Então, tudo que eu fiz a partir daí, né, vou começar a trabalhar cedo, vou começar a fazer, porque um dia eu vou estar na Disneylândia, eu vou pisar nesse lugar e vou tirar uma foto do lado do Mickey. Mas as coisas não são sempre o que a gente imagina, né? Então, como a gente tinha a obrigação de fazer esporte, eu era muito ruim com bola, eu não falava a língua da família, me colocaram na ginástica olímpica. A ginástica olímpica também não era um esporte inclusivo, eu cresci muito, né? Uma ginasta preta, hoje a gente tem várias, né? Campeãs mundiais, olha como que tudo vai mudando ao longo do tempo. E aí me jogaram na dança. Então, a história, Joildo, de vir aí do artista, do cantor, foi que eu comecei a dançar. Esse meu grupo de dança que eu formei era um grupo muito talentoso ali. Eu era muito mais jovem que todas as meninas, mas aí a gente acabou que esse grupo é convidado para fazer o primeiro Rá-Tim-Bum, Senta que lá vem história, né? Dirigido pelo Fernando Meirelles, grande cineasta. E aí as pessoas falam, nossa, foi maravilhoso, né? Eu falo, vocês imaginam que a gente gravava aquilo da meia-noite às 6 da manhã? Porque era a única hora que o estúdio estava vazio. Então, como era um programa novo, que na época já concorria com Xuxa, com tudo, era uma ideia que ninguém sabia que ia dar certo, falaram para o Fernando, vai lá, da meia-noite às 6 da manhã, se arrumar quem faça, tá lindo. Então, um dos registros que eu tenho na minha carteira de trabalho é esse da TV Cultura, onde a gente trabalhava da meia-noite às 6 da manhã. Mas, encurtando a história, eu venho crescendo. Tem o Castelo Rá-Tim-Bum, onde eu também faço um personagem lá, que é o passarinho, que som é esse? Então, virei meme, né? Passarinho, que porra é essa? Passarinho, que som é esse? Com som da urna eletrônica. E aí, depois, ao longo da minha vida, fui conhecer a Luísa Helena, e ela falou, você sabe que eu me acho uma pessoa de muito sucesso, a Luísa Helena do Magazine Luiza. Eu falei, Luísa, por quê? Ela falou, porque eu virei meme. E uma pessoa que vira meme é uma pessoa de muito sucesso. Então, também já posso me considerar uma pessoa de muito sucesso. Mas aí, nesse meio do caminho de arrumar dinheiro, lembra, para ir para a Disney e tal, e dançando, alguém falou, vai fazer um evento. Mas como que eu faço evento? Você faz dançando. Hein? Tinha aquelas convenções de venda, né? E aí vinham falar o presidente da empresa, o diretor de marketing da empresa, qual é a estratégia daquele novo produto lançado e tal. E nos intervalos eles colocavam os bailarinos para quebrar ali, né, a metodologia ali do evento, para dar um respiro, porque era muito conteúdo. E eu fazia justamente isso. Mas eu comecei a me interessar porque o que aquele diretor de marketing falava, vai lançar um produto novo, vocês que fazem gôndola de supermercado, que montam a gôndola, precisam montar esse produto na linha dos olhos e não lá embaixo do pé. E eu falava, gente, tem uma estratégia por trás da gôndola do supermercado. E eu, como bom papagaio, voltava para casa e falava, mãe, pai, vocês não sabem, é maravilhosa a comunicação. Quando lança um produto, sabe onde esse produto fica? Na linha do olhar. Por isso que a gente passa no supermercado e vai olhando os produtos novos. Ele não está lá embaixo no pé. E aí eu aprendi uma nova coisa que vinha dessa área de comunicação. Então, eu começo a entrar na comunicação e aí, naquele momento, eu falava assim, mãe, eu não quero mais ser gerente dos caixas de supermercado, que era isso que eu queria ser profissionalmente. Eu quero fazer esse negócio de comunicação. Eu quero, assim, entender o que esse cara está falando. E aí, passaram vários diretores de marketing, vários CEOs, diretores de agência, que vinham e falavam, a agência vai fazer uma campanha que é assim, nossa garota propaganda vai ser Ivete Sangalo. E eu achava aquilo maravilhoso. Eu falei, gente, isso eu sei fazer. Aprendi na dança a fazer a iluminação, eu sei a hora que tem que pôr o vídeo e tal, então eu quero ser agora diretora artística de eventos e vou estar dentro da comunicação. Então eu vou crescendo por esse lugar.
Chego ali, a assistente do assistente, né? Então, o assistente do assistente, ele vai lá e fala: o diretor vai entrar no palco, vai lá no camarim chamar ele. E aí você vai chamá-lo, volta. E aí, nesse momento, eu falei: estou gostando disso, estou gostando de entender essa dinâmica, essa estratégia. Para onde eu tenho que ir? Você tem que ir para o planejamento, que é no planejamento que vê tudo isso. E aí eu falei: já sei, vou começar a pedir emprego no planejamento de agências. E aí você vai para uma, não, mas que experiência você tem? Nenhuma? Que faculdade você tem? Nenhuma? Não é para você. Aí você vai para outra agência, para outra agência. No final, eu só consegui arrumar emprego dentro de agência de eventos. Eu falei: bom, tá ótimo, eu estou pertinho da comunicação, aqui eu fico. E ali passei 10 anos na primeira agência lá, enfim, consegui rodar, consegui ir para o planejamento, mas também me apaixonei por aquilo, que era uma outra forma de comunicação, que naquela época ninguém dizia que era experiência de marca. E hoje é super bacana a gente fazer experiência de marca. Ninguém queria trabalhar com evento, ia trabalhar com evento um pouco quem não dava certo com a publicidade. Só que hoje fazer evento é fazer o show do Rolling Stones, fala a verdade, quem não quer, né? Então também a profissão foi mudando ao longo dos anos. E aí eu fui crescendo, passando de agência em agência, chego num grupo muito grande de comunicação, né, Joca, onde a gente se encontra, onde nossas vidas se cruzam. Numa agência, é isso, né? Numa agência que fazia tudo, e aí fico nesse grupo 7 anos, tenho uma filha pequena nesse momento, e eu falo: cara, todo mundo cresceu, Joca cresceu, é VP, e eu continuo diretora, não é possível, todo mundo cresceu, todo mundo já está em novas empresas, é presidente, acho que tem um problema comigo, né? E aí fui conversar com uma pessoa lá do time de RH e a pessoa fez uma justificativa maravilhosa para mim. Ela falou: olha, vamos lá, o salário de Joca é tanto, porque ela sabia que a gente já era muito amigo. E o seu salário, quando você tem que bater meta e receber 10 vezes, entendeu? A sua meta, é só um pouquinho menor que o salário de Joca. O que você está reclamando? E aí, nesse momento, eu entendi que, a partir dali, o racismo estrutural não ia me deixar crescer, que eu tinha que, de novo, provar para as pessoas que eu podia ser melhor do que aquilo e conduzir uma empresa. E aí eu falei assim, tive uma grande ideia, vou ser empreendedora. É fácil, deve ser fácil tocar o seu próprio negócio, deve ser fácil fazer isso, a opção que eu tenho agora para crescer saindo daqui de diretora e ser dona do meu próprio negócio. E aí começa a minha carreira empreendedora, que aí eu também fui aprender a ser empreendedora, que não é só vou abrir o meu negócio. Não, você estuda muito, você vai entender muito, você vai entender seu fluxo de caixa, é de um outro lado. Mas, incrivelmente, isso deu certo, né? Então, aquilo que eu colocava para os clientes gostavam, a gente foi crescendo. Por isso eu vim parar aqui em 2017, porque naquela época o Google me contratou para fazer palestra para mulheres empreendedoras e contar a minha história, que de fato a nossa praia começou na sala da minha casa, né? Então a gente perdeu a sala, né, de jantar da casa ali, de almoço da casa. Eu trabalhava dentro de casa com toda a equipe. E a nossa praia é a laje, tá? A sua foi a sala, a nossa é a laje. É isso. Então, a família ficou sem ter aonde comer durante alguns meses, quase 6 meses, até a gente passar de lá para outro lugar. E aí comecei a empreender e comecei a entender o quanto era difícil isso. Então, coisas que eu não percebia. Chegar no banco e falar, olha, eu tenho um contrato de R$400 mil, mas eu preciso de dinheiro para poder honrar esse contrato. Quanto é os juros? Não tem linha para você. Não, mas está aqui o contrato, eu posso emitir uma nota fiscal, eu posso trocar com isso. Não é assim que as outras empresas faziam? Então, mas não, tem que ter. Eu sempre tive uma linha de crédito, por que agora eu não tenho uma linha de crédito? E aí, para não dizer que não tinham, eles falavam, não, a gente conseguiu 8% ao mês, tá bom? Que era a mesma coisa que dizer para a gente que não tinha conseguido. E aí,
Obviamente, eu tive um grande amigo, o Fábio Cury, que falou para mim assim, mas você precisa mesmo desse dinheiro? Eu falei, eu não sei, mas se eu precisar, como é que eu faço? Se precisar, você vem falar comigo. Vai lá e se precisar, você vem falar comigo que eu te adianto esse dinheiro. Então, a gente encontra assim, muita gente que apoia a gente nesse caminho. E aí eu falei, tá bom. De lá para cá foram 10 anos, né, com a nossa praia, que a gente completou em dezembro do ano passado, estamos no 11º ano. E aí, depois da pandemia, muita gente começou a perguntar quanto custava um pedaço da nossa praia. Ah, eu quero comprar. E aí eu falava, gente, como isso? Eu saí lá da mesa da minha casa e hoje tem gente querendo comprar um pedaço do meu negócio. E aí foi outro aprendizado de entender aquilo que você quer para o seu negócio, porque eles queriam comprar, aí comprava tudo, aí você virava sócia de um novo negócio, mas sócia de uma pequena parte, mas aí você sumia como o negócio que você tinha criado, e no final eu analisei 3 propostas o ano passado e aceitei uma das propostas que, sinceramente, economicamente, para mim, era a pior proposta também, viu, Hugo? Mas era uma proposta que me fazia continuar naquele lugar que eu estava, gerenciando a nossa praia, e que me ajudaria a ir para o lugar que eu queria, que era usar muito do ASG, ou ESG, como as pessoas falam, né, do ambiental, social e governança, como trigger criativo para que compor a comunicação das experiências de marca. Então, elas vindo desse lugar mesmo de sustentabilidade, de diversidade e de governança focada, obviamente, no resultado financeiro das empresas, como é o ASG. E aí acabei vendendo uma parte o ano passado da nossa praia, então eu vendi para uma network. Hoje essa network tem uma parte, e outro aprendizado, entender como é que você entra num outro ecossistema de 17 empresas, onde você é uma dessas empresas, e venho construindo isso muito baseado nesses aprendizados e nesses saberes que eu fui adquirindo, né, que a gente não sabe tudo e a gente não nasceu sabendo tudo. Então, eu não sabia como é que eu faria para vender a empresa, mas aí eu chamei gente que sabia como fazer isso. E sempre me aplicando para programas de mulheres empreendedoras que faziam mentoria. E foi isso que me fez crescer e chegar aqui hoje, né, com a nossa praia aí, uma ESG Tech, muito focada, né, na comunicação e como ajudar as empresas a desenvolverem a sua maturidade nesse tema da sustentabilidade através da comunicação. Olha que bom, hein? Parabéns pela sua trajetória. Você falou sobre que a gente não sabe os termos e tal, mas vira pop falar branding, falar outras coisas, ou mesmo falar de favela, aí a galera tudo pira, né? E a gente tem falado bastante agora para tomar cuidado. Qual que é o cuidado? Que fizeram muito com o verde, né? Virou greenwash. Você faz uma coisinha para fingir que é sustentável. E também existe para a favela. Então, as pessoas, que é o favela washing. Então as pessoas elas pegam e assim, é legal falar que está lutando contra as desigualdades, está integrando, mas na prática você não diminuiu, não mudou nada das barreiras que existem na sua corporação, na sua empresa, no seu negócio, para integrar de verdade. Porque essa que é a diferença, essa que é a mudança, né? Você achar que assim, eu não estou trazendo uma negra dançarina. Eu estou trazendo uma empreendedora, uma executiva. Na hora que você não olhar para de onde a pessoa é e nem a cor dela, resolveu. Eu falei isso para o Hugo mais cedo, que muitas vezes para resolver desigualdades, a gente cria cotas. A gente cria sistemas para balancearem. É óbvio que isso é importante, tá? Mas isso não pode ser perpétuo, isso é temporário. Você precisa criar um desequilíbrio, entre aspas, para equilibrar, mas depois você solta. Porque senão aí você vai estar cometendo as desigualdades, cometendo os erros que você aponta que existem na sociedade. Então, em geral, é contra isso que a gente tem lutado, procurado unir as pessoas para olharem que não é só 200 bilhões de reais as favelas, são as pessoas que estão ali atrás. Tem um RG, um CPF ali atrás. Então, o que o cara está comprando? Ele está comprando Nike, está comprando LG, está comprando Samsung, está comprando tudo.
E você acha que ele sonhou em morar em cima de um córrego? Aqui onde a gente está, nesse espaço, passava um córrego antes. Aí a prefeitura foi e canalizou esse córrego. Mas até hoje, quando chove, isso aqui alaga. Se chover hoje, vocês vão ter experiência infeliz, que a gente tem quase toda a chuva. Então, são esses desafios que, para algumas pessoas, elas não existem. Quando a gente não tem essa dificuldade, a gente não percebe que as pessoas passam por isso. Então, se alguém veio de Uber para cá, a gente conseguiu fazer uma parceria com a Uber e colocou um ponto de desembarque aqui em cima. Mas até ontem, anteontem, as pessoas ficavam a 1 quilômetro daqui. Então, imagina, se você não passa por isso, você tem o ponto aí na porta da sua agência, certo? Não é a 1 quilômetro. Quando você fala isso, as pessoas falam, é verdade? Ah, não, vou falar com a Uber. Não, a gente já falou com a Uber, falou com o executivo, falou com todo mundo. A gente foi atrás. Eu estou citando a Uber, mas isso é generalizado. São dificuldades generalizadas. E são parceiros nossos, estão procurando resolver isso. São dificuldades técnicas e ela tem a regra de negócio dela. A gente precisa fazer com que a regra de negócio dela faça sentido para ela e para a gente. É isso, a gente não quer que seja só pelo social. Então, esse é o trabalho que a comunicação pode fazer, impactar a vida das pessoas na prática, mas também trazer negócio, né? Porque, no final das contas, alguém precisa pagar a conta, né? Então, ou é a gente vai pagar mais caro pelo serviço para chegar aqui, ou vai ser a empresa que está fornecendo o serviço. Alguém paga. Então, esse é o processo de construção. E essas três estrelas que a gente trouxe, dominam muito esse mercado e estão ensinando bastante. Eu estava brincando com o Hugo, ele nem respondeu a pergunta que eu falei sobre a equipe gigantesca que ele tem, que forma a gente através de dados, porque muitas vezes a gente está falando aqui 200 bilhões, 17 milhões de moradores nas favelas, falando várias outras coisas, mas as pessoas não levam a sério. Agora, quando você põe num dado mesmo, real, por trás, as pessoas começam a ter um outro sentido. Não, primeiro, é óbvio que ele está sendo irônico. Sou eu, a minha rede social, eu que faço com uma designer, ela faz os layouts. Eu tenho, até por não ter obtido essa história, né, que a Dilma falou, né, a Disney, eu percebi que eu ia fracassar. E aí eu comecei a juntar dados. Então eu tenho dados desde 2008, 2007. E finais de semana eu pego ainda muito jornal impresso, ainda coloco naquela caneta marcadora, separo, passo para uma pessoa, ela faz o layout. Eu escrevo o texto, faço o layout. E eu baixo muita coisa. Muita gente acha que tem uma equipe fazendo por mim. E por isso que ele tira sal de 40 pessoas. E eu vou postar outro dia, porque se eu abrir o celular, eu tenho tudo aqui. Por exemplo, economia brasileira, economia na favela, economia entre ricos, economia entre jovens. Aí eu vou para celebridades. Celebridades em 2007. Celebridades e influenciadores em 2020. E isso é uma coisa que foi um jeito que eu achei de me diferenciar, usando os dados. Tem uma coisa que, quando a gente olha, os japoneses, eles são extremamente dedicados, disciplinados. Quando você observa a cultura japonesa, eles têm uma coisa de serem lineares. E eu adoraria ser disruptivo. Eu tenho esse visual, as pessoas acham que eu vou chegar aqui e vou tirar um coelho da cartola. Eu adoraria tirar esse coelho da cartola, mas eu aprendi na linearidade, no dado. Porque quando você pega o dado, que é mais chato, a maioria das pessoas não presta atenção. E se você leva aquilo para uma discussão com pessoas, que nem ela vendeu a empresa, né, ganhando menos, mas ela vai ter mais autonomia. Então, ela vai ter uma corrida, ela vai correr uma maratona, porque ela ainda tem a autonomia da empresa. Às vezes a gente quer pegar o dinheiro mais rápido e você vira um empregado de novo. E isso é que a gente tem que conversar e que a gente tem que democratizar para que mais gente saiba. Então, essa coisa dos dados, se você perguntar para mim, Hugo, você hoje, eu tive o orgulho de suceder o Washington Oliveto, que era inimaginável. Para mim foi incrível isso. O Washington é um craque, é um gênio. Mas se eu tivesse tentado ser o Washington, eu teria falido. Então você tem que achar, como a Dilma está contando, o seu espaço.
tem uma coisa que pouca gente sabe, pouca gente lembra. O Cafu, do Jardim Irene, ele foi campeão do mundo 2 vezes. Ele era linear, ele não era mágico, ele era prático, disciplinado. O Romário é mágico, é disruptivo, é gênio, mas ele foi campeão do mundo só uma vez. Eu não estou dizendo que um é melhor que o outro, mas eu estou dizendo, muitas vezes as pessoas com mais talento do que nós não têm tempo de observar a oportunidade do lado. E nesse mundo escasso de oportunidades, é importante a gente ficar olhando. Então, esse posicionamento sobre dados meu é muito mais uma aceitação do que sobrou para mim do que eu acho uma delícia ficar juntando dados. Enche o saco. Eu adoraria contar uma piada, todo mundo ri e está me seguindo, né? Putz, mas não é assim. Então, eu acho que a gente tem que aceitar, praticar um pouco também de aceitação e achar a nossa brecha. Mas isso é só a mágica. Então, para a gente, a sua mágica é essa, trazer essas informações, porque para muita gente, é aquela coisa de ver para crer, né, precisa ver. Então, a gente mostrar essas informações, os impactos que eles causam, e isso subsidiar todo um planejamento. Porque, como eu falei, no fim alguém paga a conta. Então o cliente quer saber o seguinte, tá bom, você quer fazer um vídeo transformador, quer 3D, quer metaverso, tá bom. Quero ver quanto de venda vai me dar no final. Aí você vai ter que correr para poder mostrar para o cara que às vezes não é nem a venda que vai aumentar, vai ser o conhecimento da marca, vai ser outras coisas que lá da frente pode ajudar ele. Mas é isso que move todo mundo. É como paga a conta. Porque tem outras agências também disputando e falando o contrário do que você está falando. Eu vejo, até pelas histórias, que é uma coisa que está perdendo valor, que é a resiliência. A resiliência está perdendo valor. Existe uma demonização também do trabalho. E obviamente, em escalas, né, de novo, o favelado sofre mais, o favelado preto sofre mais ainda, o favelado preto mulher sofre mais ainda. Então, só porque tem todas essas escalas. Mas a gente está perdendo a resiliência. A gente acha... Você não vai chegar no Einstein, no hospital, e todos os médicos são do bem. Não, tem médico do bem, tem médico sacana. A gente tem que tomar cuidado com esses estereótipos, entendeu? De que existe gênio todo para um lado e bandido todo para o outro. E é isso que eu acho que vocês procuram, esse consenso, né? O que o Gil fala muito. Eu queria aproveitar para falar rápido de mim, porque eu falei 2 minutos. A minha história é o seguinte, eu e meu irmão Nizam, eu era o caçula, e Nizam, meu irmão, era o mais velho. O Nizam, ele faz parte da história da propaganda mundial. E a gente veio de ônibus de Salvador para São Paulo. Como eu falei, eu brinco, ele era gordinho, é sacanagem falar que ele era verdureiro, mas ele não era tão bonito quanto eu. Mas ele é um gênio. E nós chegamos aqui com uma agência chamada DM9, que era uma agência de Salvador. Ele vestia branco toda sexta-feira, cheio de guia. Imagina, nós estamos falando da década de 70, né? Da década de 70. E a gente construiu a DM9. Ele era o cara que criava e eu era a fazedoria, né? Então, um ficava no spotlight e outro ficava na coxia. E aí a gente foi construindo um grupo grande. E aí eu tive a sorte de abrir a tudo, né? E aí a gente se conheceu, eu aprendi a fazer eventos, eu não sabia nada de eventos. Só que dentro de mim, eu nasci no Pelourinho, minha mãe foi a primeira mulher a se formar em engenharia elétrica na faculdade da Bahia. Então todo mundo achava que minha mãe era sapatão, porque não podia ter mulher fazendo engenharia elétrica, sabe? Não tinha banheiro, minha mãe entrava no banheiro, mijava no banheiro de homem, cheio de porque homem a gente erra, né? O lugar, todo mundo erra, ninguém... Só quando você levanta a tampa e senta, que é o novo movimento, né? Não mije em pé, mije sentado. E aí ela foi a primeira mulher a ser diretora do Partido Comunista. Então eu li Vladimir Ilyich Ulyanov, que era o Lenin, quando eu tinha 12, 13 anos. Então, a gente era pobre de maré desci, mas a gente comia livro com farinha. A minha mãe acreditava que não é pobreza, é simplicidade. Mas a coisa mais importante é conhecimento. Então, a gente comia livro. E toda reunião do Partido Comunista era feita na casa do meu avô. E quem eram os líderes do movimento comunista? Jorge Amado, Pierre Viger, Caribé.
Todos os gênios eram amigos do meu avô. Meu avô participou da Comuna de Prestes. Foi um jornalista perseguido. Então, a gente vivia com medo da polícia chegar. Para ironia do destino, meus 3 tios, filhos de meu avô, que era comunista, virou coronel da polícia, coronel do SNI e coronel da polícia militar. Olha a idiosincrasia, mas, ao mesmo tempo, faz parte. Aí a gente veio para São Paulo, minha mãe deu muito apoio para a gente comeu pão que o diabo amassou, imagina, baiano, meu irmão era quase um pai de santo, eu era aquele menino tímido e fofinho, que acreditava que você trabalhando direito dá resultado, e a gente construiu uma história, que é a DM9, depois construímos várias outras histórias, e eu sempre fui o do fundo, né? Eu tenho uma história maravilhosa, vou falar rápido. Eu e Dilma fazendo a festa do Mário Testino, que era o maior fotógrafo de moda do mundo, no Copacabana Palace, sem um puto. Era eu e ela. Itamal e Itapior. A dupla que era Itamal e Itapior. É sério, isso não é brincadeira. E nós fizemos uma festa. Não é brincadeira. Nós fizemos uma festa que foi o primeiro brand content. A gente combinou com o Mário Testino, trouxemos a Gisele, trouxemos todas as celebridades. O Copacabana deu os apartamentos. A gente saiu com uma Vogue contando a história da festa. Não existia isso. A gente foi para... Vou contar, tá, Dilma? Conta, a gente já. foi para fazer as compras e eu passei no meu cartão. Aí, no meu cartão não tinha limite, eu passei no cartão da Dilma. Aí não tinha limite, eu passei no cartão da mãe da Dilma. Aí você vê, nós geramos 30 milhões, 30 ou 28 milhões de retorno. E aí o JHSF, que era o nosso patrocinador, deu um caminhão de dinheiro. Eu olhei para ela assim, vamos para Miami. Agora, voltando à minha história. A gente chegou aqui e construiu. Só para essa história é muito engraçada, porque todo mundo acha que o mundo é lindo, é uma baixaria. A mãe da Dilma, mas meu filho, por que eu vou gastar meus 10 mil reais se eu não tenho nada a ver com a festa? Não, ela Por um não motivo dormiu, maior. gente. Ela não dormiu, porque ela falou, como é que eu Não, vou pagar, minha eu filha, não esse entendi. dinheiro amanhã? Eu, não, mãe, calma, vai vir o dinheiro. Não, Não, mas a o meu história cartão, não. eu preciso dormir. Depois o cliente deu 1 milhão para a gente, mas até lá a gente tinha que fazer bancar aquela coisa que não tinha dinheiro. Aí, veja só, nós montamos um grupo super importante. Num determinado momento, eu fiquei assim, eu sou Joca ou eu sou o irmão de Nizam? Aí o Nizam falou, Joca, para disso, a gente está ganhando dinheiro, a gente é pobre, fudido. Eu falei, não, eu quero trabalhar em outra agência. Você não vai conseguir, você é Guanás. Aí eu bati o maior concorrente do Nizam era o Jens Olson da Macão. E ele odiava o Nizam. Falei, eu queria trabalhar com você e tal. Aí me apresentei para ele, ele falou, eu preciso de um cara completamente disruptivo. Aí eu fui trabalhar na Macan, eles me chamaram como vice-presidente. Foi 2 anos de muito trabalho, mas foi tão bom esse trabalho que eu tive câncer e quase morri. Aí, não, porque o mundo é o Instagram, né? O Instagram é lindo, maravilhoso. Foi 2 anos tão incrível que eu tive um câncer e quase morri. Aí eu fiquei curado e fui trabalhar na Macan, na Thompson, que era outro concorrente da minha família. Aí eu trabalhei tanto que tive outro câncer. Aí eu me curei e fui trabalhar na Ogilvy. Aí eu trabalhei tanto que tive outro câncer. Você já viu que eu adoro um câncer, né? Eu devia ser do signo de câncer. Aí o que aconteceu? Em todos os lugares que eu trabalhei, eu tinha uma preocupação social. Por quê? Porque eu nasci pobre, candomblezeiro, na Bahia, no Pelourinho, em 1965, porque o mundo mudou, né? E aí, a Bahia não saiu de mim. E eu sempre pensei que a nossa responsabilidade é do tamanho dos nossos privilégios. Então, em todas as empresas que eu trabalhei, eu cuidei do ESG, que naquela época era compromisso social, compromisso com o mundo. Então, eu fiz campanha de AIDS, eu fiz campanha de câncer, eu fiz a primeira parada gay, eu lancei na Folha a primeira coluna gay, eu fiz todas as campanhas de AIDS, todas as campanhas de feminicídio contra a mulher, todos esses projetos que vocês já viram por aí, 50%, 40% dele tem a minha mão. Só que você não vai saber porque eu não fiquei cacarejando, porque não é a minha essência. Eu penso que um dia eu vou encontrar Deus, Buda, Alá, Oxalá, Adonai, e eu vou contar para ele o quê? Rapaz,
Rapaz, eu fiz 50 milhões de dólares. Aí, olha, comi 300 meninas, 300 caras, viajei o mundo. Eu falava, bicho, não é isso que eu quero. Claro que eu quero fazer tudo isso também. Não vou ser hipócrita. Mas, então, tinha uma coisa dentro de mim que hoje tem nome, né? Então, em todos os lugares que eu passei, eu fiz. Aí, quando a gente vendeu o grupo, um monte de empresa começou a me chamar para ser vice-presidente. Eu falei, eu não vou ser porra de vice-presidente nenhum. Eu vou montar uma empresa chamada Beta. É melhor segurar maluco do que empurrar medíocre. Esse é o slogan da minha empresa. E eu vou trabalhar para o mundo e vou ganhar dinheiro. Então, vou te explicar. Teve a pandemia. Eu vi Gilson e todos esses heróis aqui se fudendo para alimentar milhões de brasileiros. Aí você abria a televisão e era um monte de mentiroso, filha da puta, escroto, roubando o Brasil, dizendo que estava ajudando o povo. E eu vi esses caras se fuderem aqui, porque eu conheço esses caras há 18 anos. E aí a gente fez um projeto que é o Câncer Não Espera. Quando os hospitais fecharam, como eu gosto de câncer, eu sou heavy user, né? Uma pessoa que gosta de câncer. Aí eu fiz com a Ivete, com todos os racistas, uma campanha, o Câncer Não Espera, cuide-se já, pressionando o governo para abrir, porque é o seguinte, fechou, porque tinha pandemia. Agora imagina aquele cara que tem leucemia, aquele cara que tem câncer de cérebro, que precisa fazer uma quimioterapia. Ficaram 3 meses fechados. Morreu 75 mil pessoas em 3 meses. No ano de pandemia, morreram 700 mil. Em 3 meses, que a gente tem registrado 75 mil pessoas. No final desses 3 meses, nós tínhamos 252 mil pessoas morrendo, porque não tinha a porra do tratamento. Então, é isso que eu faço. Agora, você não vai me ver na TV, você não vai me ver na página do Meio Mensagem, vai me ver em porra nenhuma. Porque eu caguei para isso. Caguei. Posso cagar. Eu fiz uma grana, não sou rico, tá? Não estou rico como eles, mas estou bem, tá? Estou bem. E tenho a Bahia. Joca, a Bahia, com você é rico. Não, não sou não. É rico. 1% do Brasil tem uma renda familiar média de 35 mil reais. Você é rico. Não, você entendeu o que eu Não, mas só senão... Não, é assim, eu estou bem. Mas assim, eu tenho uma preocupação com esse coisa. Então, por exemplo, a gente está fazendo agora a campanha contra as doenças tropicais. Guanás vem de uma tribo chamada Guaianazes. Você não vai ver no meu Instagram, mas uma vez todo ano eu vou visitar a minha tribo. Eu não fico assumindo que eu sou índio, para não, né? Meu avô era negro. Eu não assumo nada dessas coisas para não ficar levantando bandeira. Não é por nada, porque eu acho que o importante é o trabalho. Eu fiz muitos trabalhos com a Amazônia, levei Gisele para a Amazônia, chamei Gisele para fazer o projeto da Amazônia, chamei o Sting para fazer a Amazônia, na época que as pessoas queriam que a Amazônia se fudesse. Hoje, existe toda uma compreensão da importância da Amazônia, né? Então, o meu trabalho social é um trabalho importante, que eu ganho dinheiro, mas que, principalmente, eu realizo a minha infância, os meus avós, a minha avó, né? Então, por exemplo, eu ajudo a Fundação Santa Terezinha. A gente está fazendo o baile do bebê agora, que vai levantar um dinheiro. Minha avó era católica, era devota de Nossa Senhora. E eu nasci no dia 12 de outubro, então, dia de Nossa Senhora. Ela achava que eu era a bênção, e eu tinha sofrimento. Então, eu ajudei a canonização de Irmã Dulce, eu faço o projeto de Santa Terezinha, eu ajudei a construir a igreja, a igreja Nossa Senhora da Aparecida lá, captando dinheiro. Então, eu tenho um trabalho social responsável e que lucrativo, que eu não gosto de divulgar, eu não gosto de falar, porque eu tenho medo de cacarejar, ser uma forma escrota com a vida. Talvez eu seja uma burrice minha. Então, todo o meu trabalho é desenvolver projetos para ajudar coisas e pessoas, mas que sejam de verdade, que tenham entrega. Por exemplo, eu participei do Carandiru, tá? Eu participei todos esses novos testes agora contra câncer, contra a AIDS, contra a malária, contra a difteria, contra todas essas doenças que ninguém presta atenção. Essas campanhas novas do cigarro, né? A pressão que a gente está fazendo no governo para que o remédio seja de graça. Então, tem trabalhos profissionais que levam a resultados de alto impacto social, mas eu não vou ficar fazendo porque
não sei se isso vai me fazer bem, tá? Então é isso que eu acredito. Eu trabalho com eles há 18 anos. Eu poderia estar numa empresa grande, porque é meu histórico, né? Mas eu decidi fazer outras coisas. Muita gente me chama de maluco, muita gente me chama de gênio. Eu não acho que eu sou nem maluco, nem gênio. Eu só sou uma pessoa normal que quer uma história para contar no dia que morrer. Bom, é isso, é o Joca. E isso é importante contar esse quadro, né? Porque sempre tem, como eu falei, as pessoas não sabem como é que a gente chega, né? É só a imagem da celebridade ou da história que ninguém sabe o background de ninguém. A gente está chegando aqui perto do nosso horário. Daqui a pouco o pessoal vai começar a me apertar aqui, mas dá tempo da gente ainda falar sobre iniciativas e projetos que a gente tem olhado para o futuro também. Até o Hugo tinha preparado uma apresentação, hein? E a gente pegou e cortou a apresentação dele porque ele não queria falar. Mas eu acho que dá espaço para poder apresentar esses dados, apresentar como essa comunicação, de fato, ela causa mudança, né? Ela causa impacto na sociedade. Muitas coisas mudaram por conta até da propaganda. A propaganda ela tem um papel importante de mudar costumes. A novela faz isso, o seriado, a música, e a propaganda faz parte da cultura, e eu acho que tem um papel importante. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o papel que a comunicação, a publicidade e todos os outros meios que a gente utiliza para trazer percepções para os cliente que está comprando, o consumidor final, e também para quem nos contratou, que, como eu falei, é quem assina o cheque, né? Então, o cara ele quer ter um case para contar, mas também ele quer ter EBITDA, né? Aumentar o EBITDA para conseguir ter outros resultados. Então, queria que você falasse um pouco, a gente já indo para o final, e que vai ter um painel sobre visões do audiovisual e depois um painel que a gente vai abordar um pouquinho sobre inteligência artificial e sobre os desafios para o futuro. Eu posso fazer um convite para a Dilma? Claro. Começar respondendo essa pergunta. Acho que é interessante, ela acabou de vender a empresa e nós estamos falando de comunicação como um todo, até para dar uma sequência, não sei. Obrigada, Hugo. Obrigada mesmo. Bom, Joilton. Assim, para o futuro, nós remodelamos, né, todo o negócio da empresa, criamos novos produtos. Então, a gente produtizou uma parte e a gente trouxe uma plataforma que tem inteligência artificial, mas muito de um questionamento que a gente via que as pessoas demoravam 3 meses para dar um resultado sobre como estava a jornada ESG das empresas. E eu falei, gente, para que 3 meses fazendo isso? Isso tem que ser mais rápido, né? Se a gente quer partir daí como insight criativo, né, para comunicação, isso tem que ser mais rápido. Então, a gente acabou desenvolvendo uma plataforma com uma empresa portuguesa, a Cimor, e implementou essa plataforma dentro das questões sociais do Brasil, que são muito diferentes da Europa, aonde em 7 dias a gente consegue um resultado, inclusive, da reputação dessa empresa no que tange a ESG, a sustentabilidade. Então, a gente roda um programa, tendo as respostas, aquilo que demorava 3 meses, isso eu acho muito legal a gente trazer, que é o que a tecnologia faz com que a gente possa desenvolver, a gente tem o resultado, e aí, a partir daí, a gente vai criar os insights e entender como é que a gente transita a partir da comunicação para aumentar o score ESG dessas empresas. E então a empresa está indo muito para esse lado da sustentabilidade. A gente tem um projeto aí bem ousado que a gente está começando agora de criação mesmo de crédito de carbono, porque
Uma coisa é você ter o espaço, né? Então, você tem lá a plantação, você tem lá o mangue, e aí a outra coisa é você colocar isso para realmente ser um crédito de carbono. Isso é uma jornada aí de 2 anos e pouquinho que a gente está começando, muito focada em conseguir deixar carbono negativo, né, que vem muito da regeneração. Então, a gente não fala mais hoje, vamos deixar carbono neutro, vamos zerar, e sim carbono negativo, deixar mais do que a gente está usando, né? E a gente acabou colocando muito foco no marketing regenerativo, né, em falar justamente dessa regeneração. Então, isso é o que a empresa está fazendo. A empresa tem um lado social muito liderado por mim, que é continuar falando com mulheres empreendedoras, e isso a gente continua falando. Agora a gente está fazendo sempre uma troca, né? É uma campanha muito básica com outras mulheres aí executivas que estão indo para conselho de empresas, né? Então é um movimento que saiu do C101, do Conselheira 101, apoiado pelo IBGC e pela WCD. E isso é uma coisa que a gente nunca sonhou como mulher preta, em estar sentado dentro de um conselho de administração de uma empresa, colocando ali o que você entende e interpreta para o futuro, né? Hoje eu já sou conselheira aí da Ânima Educação, da Universidade de São Judas, de uma empresa de capital ESG, que é a Solon Capital. Voltei lá para onde eu nasci, sendo também conselheira da São Paulo Companhia de Dança. Então, eu tenho esse trabalho aí de conselho e um trabalho também de apoiar mulheres executivas que estão crescendo, mulheres empreendedoras. E é isso que eu acho que eu quero para o futuro, aí, a gente conseguir ajudar um pouquinho todo mundo. Né, já que a gente vem com uma lição de casa essa semana, já que estamos fazendo um artigo internacional, entrevistando mulheres empreendedoras com a professora Havana Nassif, né, para falar como é que essas mulheres empreendedoras saíram da pandemia. Aí ela vira para mim e fala assim: olha, ela é professora lá, né, da universidade que eu faço. Eu falei, então é o seguinte, já vou falar para ela que a bolsa do seu mestrado tá garantida. E aí a Vânia falou, tá garantida a bolsa do mestrado. Então é um pouco isso que a gente vai costurando. É isso, destruindo estereótipos, procurando ocupar espaços, estudando, porque não dá para a gente sempre procurar ocupar espaço e não entregar tudo o que se espera para aquilo. Então, isso é a parte mais importante. Tem um movimento de inclusão que precisa acontecer. Você tem que pegar e vai ter um pouco mais de paciência. Tá? A gente faz aqui, por exemplo, a gente está fazendo um projeto que é o G10 Tech, que a gente faz qualificação profissional em programação em Java, em Python, em outras linguagens. E nós fizemos no ano passado um projeto em parceria com o UOL e com o PagBank. Qual era a ideia? Eles financiaram as turmas, que é com um parceiro nosso, que é o Vai na Web. Está até a Cris dos Prazeres aí, e tem um pessoal do Vai na Web aqui, que é quem dá o método de educação e tudo mais. E o que acontece? O UOL patrocina, e quando eles se formam, eles absorvem essa mão de obra dentro da sua necessidade. Então, é uma retroalimentação. Então, existe uma demanda gigantesca, principalmente de mulheres no meio da tecnologia, do TI, e é algo que a gente está incentivando. Ainda há vagas disponíveis aqui no curso, tem para front-end, que é para fazer sites, fazer esse tipo de programação, e back-end, que é a programação de aplicativos, o que você tem no seu celular, é o que a gente tem desenvolvido aqui, procurado fazer um pouco diferente. Dentro até das aulas, que são muito técnicas, tem aulas de socioemocionais, porque muitas vezes isso é o que o mercado tem. Só que você vai falar, você vai aplicar isso na favela, você só dá o técnico. Aí você espera que o cara tenha um computador, tenha internet, e que ele consiga entregar o mesmo resultado. Só que ele não tem. Aí o que nós fazemos? Montamos aqui um polo, aí tem os notebooks, tem a internet, tem um professor, e é um polo híbrido. Tem pessoas que estudam aqui e tem pessoas que estão estudando online. Então a gente consegue, para quem pode estudar em casa, tem um celular, tem um notebook, consegue, mas também a gente dá a estrutura que é necessária para aquilo. Então, a gente está procurando mudar um pouquinho do nosso jeito, e é isso que a gente tem feito.
E você vai falar mais alguma coisa? Não, eu acho que o que a gente tenta passar aqui, né, é abertura para todos os mercados. Todas as empresas hoje estão tentando se adaptar a isso. Se eu falar os números da nossa empresa, a gente tem 64% da liderança de mulheres, 33% de negros, mas falta muito. E eu acho que quem ouve a gente tem que ir pesquisar sobre as empresas. Porque, como é um momento fértil, tem o discurso e tem a atitude. E a gente pode misturar não saber separar o joio do trigo. Então, cabe sempre às audiências a dar esse double check em tudo. E cabe a quem está atuando não deixar essa onda passar, porque falta muito ainda. Nós estamos muito distantes do que nós deveríamos estar em 2023. O Gilson falou aqui, uma coisa, faltam 4 meses para acabar o ano. Então, eu acho que é importante as audiências questionarem e irem pesquisar sempre o que todos nós falamos, e se aquilo está acontecendo, e bater na porta, porque existe muita gente bacana. A gente está com a Empregue Afro, a gente está com vocês, tem o pessoal da Zumbi dos Palmares, que é a única universidade 100% negra. Quer dizer, tem muita gente, mas se não tiver um pessoal acompanhando e questionando, a coisa pode parar no meio. Eu acho que esse é o recado aí, continuar em busca dessa união e a gente ter os olhos bem atentos entre atitude e discurso. Isso é verdade. A gente não pode, quando eu falei do greenwash, do favela washing, ele é muito disso. Procurar entender profundamente do que você está falando. Lá na abertura eu falei sobre isso, né? Muitas coisas elas acabam passando como verdade. Uma verdade falada muitas vezes, você nem pesquisa. Então, a fulano nasceu em 1940. Aí você nem olha. Então, basicamente, é se informar e estudar. Parar de preguiça, que até a gente estava falando isso, que muitas vezes a gente está lá na rede social e querendo estudar. Aí você está vendo alguma palestra, alguma coisa, aí passa para outra coisa que não tem nada a ver. Você é jogado para algo que é inútil, que daqui a pouco acaba. Aquilo ali não vai te adicionar mais nada. Por quê? Porque essa rapidez de consumo de informação, essa diversidade de conteúdos, hoje existe um excesso. E aí, como é que você faz a curadoria, você, pessoa, fazer a curadoria do que você consome? Muitas vezes a gente não consegue, fica mais fácil para o cérebro consumir aquilo ali que é inútil, uma piada, um meme, uma brincadeira, do que pesquisar sobre como mudar a forma de trabalhar, como mudar a forma de empregar as pessoas e tudo mais. Então, é uma lição de casa para todo mundo, né? No final das contas, sendo empreendedor ou sendo cliente, você tem impacto, você causa impacto. Se você comprar de alguma empresa que causa impacto negativo na sociedade, você está incentivando que ela continue com aquele comportamento. Então, isso é muito sério. E muitas empresas, estão criando várias estratégias para minimizar isso. Criam conselhos, criam outras coisas, mas tem que ser algo efetivo. Não adianta criar um conselho de diversidade ou botar um cargo de diversidade que, na verdade, é só para virar um puxadinho da sustentabilidade, um puxadinho da responsabilidade social. Não, ele tem que fazer parte da estrutura do negócio. Tem que fazer parte do resultado, tanto para definir a estratégia, quanto para acompanhar a sua execução. Então, esse é o nosso desafio, enquanto produtores, enquanto consumidores também, e a gente tem procurado discutir isso aqui no nosso Favela Cria. Eu queria dar só a palavra para o Joca terminar aqui o nosso painel e falar um pouco sobre, você falou que você não quer falar das iniciativas, mas tem coisas que são feitas que são importantes a gente falar. A gente está construindo aqui, em uma parceria, que vai beneficiar mulheres que sofrem violência doméstica. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto, porque ele impacta diretamente Paraisópolis, mas pode ser um exemplo para outras pessoas que não sabem que está sendo feito isso, e que é algo que eu nunca ouvi falar. Na verdade, esse projeto são várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, agora vocês vão ver na televisão, no cinema, a história da Ângela Diniz, né? Que talvez muita gente de você não lembra. Ela foi morta pelo marido por um feminicídio. A Luísa Brunet
é muito minha amiga, e ela foi espancada pelo Lírio, que é um dos homens mais ricos do Brasil. Naquela época, ninguém protestava. Ela foi a primeira mulher a dar todo o material para a Veja e teve aquela matéria fatídica de 11 páginas. Então, existe o lançamento de várias histórias sobre mulheres que foram abusadas, o que é o abuso, como ele acontece, como você identifica, e também o trabalho de base aqui no G10, no G300, de todos esses modelos e formatos, e como ela pode se proteger legalmente, fisicamente, para que isso aconteça. Então, é um trabalho grande, que está acontecendo em seus momentos e fases, mas o que é legal? A gente está, através do conhecimento do G10, principalmente Paraisópolis, entendendo as necessidades emergenciais e as segundas emergenciais e as terceiras, para a gente dar... Sabe o hospital? Tem a UTI, né? Tem a emergência e tem o tratamento. E muitas vezes falta na gente que quer fazer essa compreensão. Então, essa régua e esse compasso é dado muito por eles, porque nós que estamos lá fora temos uma visão muito caricatural da realidade. Então, é como se eu sou míope e tenho astigmatia. E aí, o G10, o Gilson principalmente, e vários outros, colocam um óculos da realidade, e a gente consegue enxergar de forma mais precisa e ajudar a dar o tiro junto. Então, a gente vai lançar o G10 aqui, o G Saúde, que é um projeto de saúde que vai começar em Paraisópolis, e que Paraisópolis vai ser teste, e daqui vai para todos os G10 e depois o G300. Então, por exemplo, a gente vai fazer G-exame. A gente vai chamar o Delboni Auriemo para fazer aqui dentro, porque quando a dona Silvia, que é uma senhora de 60 anos, precisa fazer exame, ela gasta 16 para ir, 16 para voltar, mais alguém que ajuda dela. E ela demora 2 horas. Como tem que chegar às 7 horas da manhã, ela acorda às 4. Se eu faço isso aqui, esse dinheiro que ela estaria gastando de transporte, ela já consegue pagar. Só para você ter uma ideia, uma glicose custa 0,70 centavos. Ela é vendida no Doutor Consulta, nada contra o Doutor Consulta, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Ela é vendida a R$12. Qualquer empresa que tem margem de lucro de 5 vezes já é uma empresa extremamente lucrativa. Então, é a democratização da saúde. De uma forma lucrativa, o Delboni Auriemo vai ganhar dinheiro, mas a favela vai ser beneficiada. Então, o G-Saúde, essa da violência contra a mulher, é a concretude e a cristalização de boas coisas. Então, a gente tem uma antena parabólica que a gente olha no mundo, na África, na Ásia, na Índia, principalmente, projetos e ideias que deram resultados. E como a gente pode adaptar a realidade da favela. Porque a favela tem o quê? Quanto hoje o G300 tem de pessoa? Quanto? É 18, mas eu acho que é 25, porque o cara vai lá e fala, quantas pessoas moram aqui? O cara fala 4, aí tem 10, entendeu? Então, mas eu não posso falar isso, não posso, porque como ele falou e falou muito bem, a gente tem que ter tecnicidade, informação e profundidade, e o Hugo, ele é um cuidador disso. Então, eu acho que, só para terminar, eu quero contar uma história. Outro dia eu estava muito deprimido, né? Eu sou muito passional, emocional, eu choro, eu grito, eu berro. Eu quero morrer assim, entendeu? O Jorge Amado dizia uma coisa muito linda: ou frio ou quente, porque o morno é o inferno. E eu acho que a gente na Bahia tem muito isso, sabe? Então eu estava muito triste, muito chateado. E a Ana Maria Braga é muito minha amiga. E o marido dela, o Fábio Arruda, é um puta jornalista que é o braço direito do William Bonner. E eu falei, puta, Ana, tem horas que eu acho que o mundo está evoluindo, que está uma merda, eu estou vendo tanta gente sofrer. Aí o Fábio falou, Joca, o André de Botton, alguém fez uma pesquisa, não é que os problemas estão aumentando, é que as realidades estão sendo mostradas. Tudo que estava debaixo do tapete, toda a mentira social, estava prognosticada. E agora a merda está à vista. O de esgoto está à vista. A pobreza está à vista, a falta de comida está à vista, a violência contra a mulher, o racismo. O que a Dilma sofreu de racismo, eu não sou testemunha. Quantas vezes ela chorou no meu ombro?
Então, eu não estou falando isso de bonito para ficar legal. Não é o greenwash, não é o favela wash, não é o black wash. Não, é verdade. Ela era minha amiga. Eu chamava ela de irmã. E as pessoas ficavam olhando assim, nossa, Joca Guanais, irmão de Dilma. É minha irmã. Se você mexer com ela, eu quebro a sua cara. Sabe por quê, meu lindo? Eu sou réu primário. Se eu te esganar com o dinheiro que eu tenho, eu vou sair da cadeia. É lógico que eu não vou fazer nada disso, né? Eu sou siri na lata. Faço porra nenhuma. Mas o cara não sabe, entendeu? Então, assim, aí, só para concluir, o que o Fábio me falou, Joca? O mundo tem uma trilogia, que é tese, antitese e síntese. Então, a tese é a situação vigente, a antitese é o oposto, e a síntese é o encontro de tudo isso. Todas as vezes que o mundo viveu a síntese, ele evoluiu. Todas as vezes que ele viveu a tese, um grupo ganhou. Todas as vezes que ele viveu a antitese, houve guerras. Nós estamos na síntese. O futuro será muito melhor do que o presente, mas ele não vai ser só solução. Ele vai ser luz, suor, lágrima e coragem para trabalhar. Então, tenha fé que nós estamos caminhando para o futuro de uma forma boa. É que agora o volume de merda é maior do que os resultados que estão sendo praticados. Mas as coisas vão melhorar. Então, eu estou contando isso para vocês porque de vez em quando eu choro. Eu choro. Quando eu vejo uma criança com câncer, eu choro. Eu choro, mas eu não tenho vergonha, não. Então, assim, eu fico muito feliz pelo Fábio Arruda ter me dito isso, porque aí eu fui estudar como o Hugo prega e a Dilma faz. E eu acho que o nosso futuro vai ser muito melhor. O problema é que a realidade das merdas que estavam escondidas nos assustam, nos dão medo, parece que nós estamos evoluindo, mas nós não estamos. E a maior exemplo disso é isso aqui. Porque é isso que muda. Bom, obrigado, Joca. Queria agradecer os nossos convidados aqui, o Gilson, que não pôde estar no nosso painel, mas é uma inspiração todo dia para a gente. O Joca, que é nosso amigo, parceiro, e está aqui. A Dilma, que também está aqui. Todo mundo, de alguma forma, está aqui com a gente. O Hugo, que é essa generosidade. E eu acho que a gente tem que se mirar nisso e procurar sempre melhorar. Tem vários aspectos que se aborda e que, se a gente não der a devida atenção, elas acabam sendo sempre jogadas para debaixo do tapete, né? E aí você não trabalha. A aparência ou a tecnicidade, cada um vai trabalhar com o que tem de melhor, né? Então, vamos trabalhar com o que a gente tem e ir em frente. Obrigado, é isso. Obrigado, pessoal. Vou tirar a foto aqui.